Vamos lá, vamos iniciar e o primeiro passo é nós entendermos o que se diz com o que significa tokenização de modo geral. Bem, de modo geral é você pegar qualquer bem, né, e utilizar um elemento chamado de smart contract para representar este bem. Esse smart contract, ele, por exemplo, ele pode ser, geralmente ele é responsável pela emissão do que nós chamamos de tokens, que são basicamente números com propriedades numéricas, né, como uma quantidade de decimais e uma quantidade, por exemplo. Esses números é que basicamente nós chamamos de tokens e que são utilizados para representar bens e serviços, alguns desses bens imóveis. Aí você pergunta, por que eu utilizaria um token para representar um imóvel ou para representar qualquer bem, se eu posso representar este bem por outras formas que não tokens, como contrato de papel ou até mesmo um contrato digital padrão? E essa é uma pergunta que não é uma pergunta boba, é uma pergunta muito relevante, porque talvez você não precise de um token para representar ativos que você possua como imóveis, por exemplo. Quando que você precisa e quando que você não precisa? Aqui nós entramos agora naquela questão que eu falei. Quando que NFTs e tokens são interessantes do ponto de vista racional para o seu negócio e não? Tá? Primeiro, falando agora o que muitos, de acordo com o pensamento de muitas pessoas, é possível que você tenha o seguinte pensamento: bem, todo mundo está falando sobre tokens, todo mundo está falando sobre tokenização imobiliária, todo mundo está falando sobre NFTs. Tem pessoas que estão dispostas a comprar qualquer coisa que seja nova, ainda que elas não façam a mínima ideia do motivo para que aquilo serve. Se eu criar um token, eu vou vender muito para essas pessoas e vou ganhar dinheiro. Se você tem esse pensamento, e isso faz sentido para o seu negócio, esse vídeo você pode pular e esquecer, porque esse vídeo não é para você. Porque nós queremos aqui entender o que de fato é racional. Faz sentido em termos racional. Não que você vender a qualquer custo, a qualquer preço, não faz sentido. De repente, você satisfaz uma necessidade. A pessoa tem necessidade de comprar qualquer coisa que seja nova, ainda que não sirva para nada. E você consegue satisfazer a necessidade dela. Ela está disposta a pagar milhões, por exemplo, por fotos de macaco, por exemplo. Ela tem dinheiro. Isso não deixa de ser racional, mas não é nesse sentido de racionalidade que eu quero discutir aqui. Eu quero discutir no sentido realmente pensando nos fundamentos da tecnologia. Pensando no que nós, como homem médio, né? O homem médio é uma figura jurídica aí, criada para dizer aquilo que as pessoas imaginam como sendo racional. Certo? Bem, uma questão fundamental das criptomoedas, né, elas foram criadas em geral, isso se aplica também a tokens, é a questão da proteção dos dados. Em geral, as pessoas que utilizam Bitcoin, ou as pessoas que pretendiam utilizar Bitcoin, elas não gostavam, não queriam que elas pudessem ser identificadas no momento da compra. Por isso que é todo um sistema de criptografia, de pseudo-anonimização, que alguns gostam de diferenciar de anonimização. Então essa é uma das essências, de uma das razões, certo? Talvez até alguns diriam que é a razão fundamental, dado o tanto de estudos que foi aplicado em criptografia. Porém, o teu cliente ele não se preocupa com isso. Ele não tem preocupação, por exemplo, se você vai armazenar dados quando ele nasceu, qual que é o CPF, quando ele quer inclusive que você armazene, que você mande para ele uma lembrancinha no dia do aniversário dele. Isso é um indicativo de que tokenização pode não ser adequada para a sua empresa e para o seu cliente. Por quê? Por causa que há a intenção de utilizar um ativo de forma a proporcionar essa anonimização. Ah, mas isso então quer dizer que a criptomoeda é coisa para bandido? Não. Criptomoeda e anonimização e a privacidade de maneira geral, elas surgiram como uma demanda na Europa, especificamente da Alemanha. São culturas diversas. O brasileiro nunca reclamou de ter que entregar seus dados para as grandes empresas, porém o alemão ele já tem uma outra perspectiva. E aí você teve uma legislação na Europa que surgiu da onde? Dos anseios, né? Vamos dizer assim, os anseios populares, né? E essa legislação em países periféricos, né, como o Brasil, elas foram já impostas de cima para baixo, ou seja, as pessoas aqui elas não estão muito familiarizadas e não se preocupam muito com essa questão dos dados.
mas acaba sendo um processo inverso. Então é muito comum que pessoas no Brasil não tenham qualquer preocupação em relação à privacidade. E se o teu cliente tem esse perfil, provavelmente não é interessante que você utilize tokens nas tuas atividades. Bem, outra questão também, uma demanda fundamental no âmbito das criptomoedas, é que as pessoas queriam ter posse dos seus ativos. Ou seja, hoje, quando você abre um aplicativo do banco e você vê um valor ali dizendo que você tem tanto dinheiro, aquele dinheiro ele não está no teu aplicativo, ele não está em algum sistema que você tenha poder sobre ele, certo? Ele está num sistema que todo o poder é de uma instituição. Se ela quiser apagar, dizer que você não tem nada, ela pode, ela tem poder para fazer isso. Ah, mas ela vai sofrer consequências. A gente está discutindo uma questão de poder sobre os dados. Essa comunidade que desenvolveu os criptoativos, os tokens, elas queriam ter poder, elas não queriam que outras pessoas tivessem recurso. É um pensamento individualista, certo? Vocês têm toda a razão, é um pensamento individualista, é um pensamento baseado numa teoria econômica chamada teoria da escola austríaca de economia, que tem bases muito individualistas. Uma das teorias econômicas mais individualistas que nós temos notícia. Então observe, se o teu cliente não tem problema com dados pessoais, em armazenamento de dados pessoais, não tem problema que você fique com o dinheiro dele, ou com o ativo representativo do bem dele, é muito provável que você não precise disso. E aí nós entramos num ponto importante. Aí você fala, qual que é a diferença de utilizar um token ou simplesmente registrar lá que fulano X tem direito a uma fração do imóvel Y? Qual que é a diferença? Se esse token, se esse teu cliente, ele não tem essa preocupação, por exemplo, em anonimização de dados e em posse do ativo digital, praticamente não faz diferença nenhuma. Você registrar com um token ou você registrar, simplesmente colocar o nome ali, dizer que fulano está associado àquilo. Ele não tem poder de um jeito ou de outro. O que você fizer com o ativo dele, ele não vai ficar sabendo e não vai ter controle nenhum. Agora, se o teu cliente tem essas bases culturais das quais eu mencionei, privacidade dos dados, questão de ficar com a posse do seu ativo, aí pode ser que faça diferença você ter um sistema que nós chamamos 100% Web3 como um sistema, por exemplo, desenvolvido pela Data Currency. Outra questão, privacidade, questão da posse dos tokens. Acredito que basicamente seriam essas duas. Parece que tinha uma terceira, mas parece que não. Parece que realmente são esses dois fundamentos. A pessoa ter o ativo. Ah, sim, claro. A terceira, a questão da automação também. Como você tem controle nesse processo, o teu cliente, quando ele tem um ativo digital, é muito interessante que as questões sejam automatizadas. E essa é uma grande vantagem de você utilizar o processo de tokenização. Por causa que desde que o cliente ele pode, por exemplo, adquirir uma fração do NFT, por exemplo, e ele pode transferir aquela fração para você, e nesse processo de transferência você já tem um registro dado pela própria blockchain, né? Como diz no inglês, né? out of the box, né? Já automaticamente você já dispensa registros, e aí às vezes nesse caso, né, caso você queira utilizar um sistema de registro, até pode fazer algum sentido, né, você dispensar esses critérios que eu mencionei da pessoa, do indivíduo ter o seu criptoativo na carteira, etc. Então é isso, tá? Grosso modo é basicamente isso. Então, quando nós falamos do processo de tokenização, um processo de um sistema racional, no sentido de que o indivíduo que está comprando uma fração de um token, ele está comprando aquela fração porque ele está comprando baseado na privacidade que ele vai ter com aquela compra, baseado no fato de ele poder ter aquele ativo na sua própria carteira, fazer a custódia, ter poder sobre aquele ativo. Nesse ponto, eu entendo que nesse caso haveria tokenização, mas hoje não sei de nenhuma empresa no Brasil que desenvolva algum sistema que satisfaça esses critérios, né? Me parece que hoje o que nós temos é basicamente a ideia do hype, né? Você utilizar até tokens, né? Existia algum local, uma emissão de tokens, mas de forma até desnecessária, que não faria muito sentido, que poderia ser substituída por outras
ferramentas. Inclusive você deve ter observado que alguns professores aí de ciência da computação, um específico, né, costuma criticar muito, né, as criptomoedas, os NFTs. Em parte ele tem razão, porque muitas das aplicações que que as pessoas querem construir com base em NFTs, em tokens, não fazem sentido. Podem ser feitos com outras ferramentas que vai dar absolutamente no mesmo. Agora, quando você passa a perceber que o teu cliente ele é de um outro, não vou dizer mais evoluído, né? Porque eu acho que todos nós temos as nossas necessidades, as nossas limitações, mas quando ele está numa outra cultura, nessa nova cultura, ele acha que os dados é algo realmente que pertence a ele, que não pode ficar sendo exposto para qualquer um, que ele guarda, ele acha que a privacidade dele é importante, mesmo em meio dessa exposição que nós vivemos hoje nas redes sociais. Quando você tem um cliente que ele vem dessa cultura de que ele tem que ter a posse dos recursos dele, que ele não acha interessante confiar o dinheiro dele para um terceiro, que ele tem problema com essa questão da confiança, aí as coisas começam a mudar. E eu acredito muito que esse novo perfil de cliente é o perfil das novas gerações. Então, para resumir, eu acho que no final das contas, caso você queira se adiantar, eu apostaria aí em um sistema como o nosso sistema da DataCurious, que é desenvolvido preocupado com esses princípios que eu falei, com esse novo tipo de cliente. Não é um sistema ideal, por exemplo, para você que tem lá o cliente que não se importa em fazer um cadastro, em preencher dados, e onde você vai armazenar os dados dele, o que você vai fazer com esses dados. Ele não está preocupado se você vai vender esses dados e ele não vai receber nada com isso. Por exemplo, esse tipo de cliente, o nosso sistema não faz qualquer sentido. Agora, se o teu cliente é um cliente mais exigente, que quer comprar algo tokenizado, mas ele quer ter o ativo na carteira, ele quer ter a segurança de que os dados deles não estão armazenados, principalmente dados pessoais, aí a DataCurious tem um sistema fantástico, onde você consegue fazer todo o processo de um e-commerce tradicional, só que totalmente baseado em princípios da Web3, ou seja, princípio da privacidade, sem aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, graças ao mecanismo de Privacy by Design, ou seja, dados totalmente anonimizados, ausente de intermediação financeira, criação de comunidades por meio de tokens, por meio de NFTs, ou seja, para quem vem desse novo tipo de cliente, o nosso produto faz muito sentido, e caso você esteja interessado, você pode entrar em contato por meio do nosso site datacurious.uk. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, tenham entendido um pouco mais como que faz sentido utilizar criptomoedas e NFTs e tokens de forma geral no seu negócio, e quando pode não fazer sentido além do hype, né? Além de conseguir ganhar dinheiro vendendo produtos inúteis para pessoas que querem comprar coisas inúteis como fotos de macaco. Beleza? Grande abraço e nos vemos aí numa próxima oportunidade.